O mistério de Enoque. O homem que caminhou com Deus e desapareceu. Entre as figuras mais misteriosas e fascinantes da Bíblia está Enoque, um homem que não morreu. Sim, você ouviu certo. Enquanto a maioria dos patriarcas do Gênesis viveu centenas de anos até encontrar a morte, Enoque simplesmente desapareceu. E não foi obra de magia ou de lenda. Foi algo tão impressionante que até a própria Bíblia o registrou com reverência e mistério. Enoque era descendente direto de Adão, tataravô de Noé. Seu nome aparece na chamada genealogia dos justos, em Gênesis capítulo 5, onde os anos de vida e morte de cada patriarca são descritos em detalhes. Mas com Enoque algo diferente acontece. O texto diz: "E andou Enoque com Deus e não apareceu mais porquanto Deus para si o tomou." Gênesis 5:24. Essa frase enigmática abre um universo de perguntas. Como assim Deus o tomou? O que isso realmente significa? Para os antigos não havia dúvidas. Enoque foi levado vivo aos céus. Em outras palavras, ele nunca experimentou a morte. O que teria feito esse homem para merecer algo tão extraordinário? A resposta parece estar justamente em sua intimidade com Deus. O texto repete 2 vezes que Enoque andou com Deus, uma expressão raríssima que indica mais do que fé. Indica comunhão profunda e intimidade espiritual. Um tipo de vida que transcende o comum. Enquanto o mundo ao seu redor mergulhava em corrupção, violência e idolatria, Enoque caminhava na contramão, buscando a presença divina com fidelidade. Mas a curiosidade sobre Enoque não para por aí. Fora do cânon bíblico tradicional, existe um conjunto de escritos antigos atribuídos a ele. O mais famoso é o livro de Enoque, encontrado na Etiópia e preservado por milênios. Nele, Enoque é descrito não apenas como um homem justo, mas como um mensageiro celestial. Ele teria sido levado ao céu, recebido visões apocalípticas e encarregado de registrar o julgamento de anjos caídos, os chamados vigilantes, que teriam se rebelado contra Deus e corrompido a humanidade com seus conhecimentos proibidos. Esses anjos teriam se unido a mulheres humanas, gerando uma raça de gigantes conhecidos como Nefilins. Enoque foi então enviado por Deus para confrontar esses seres e profetizar sua condenação. Nos escritos ele viaja por dimensões celestiais, conversa com arcanjos e contempla o trono de Deus, um verdadeiro explorador espiritual. Não por acaso o impacto de Enoque ultrapassou os limites do Antigo Testamento. No Novo Testamento ele é citado em Hebreus como exemplo de fé. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara. Hebreus 11:5. Ele também é mencionado na carta de Judas como profeta, prevendo a vinda do Senhor para julgar os ímpios. Enoque é um enigma, um homem do passado, mas com um destino que parece pertencer ao futuro, um símbolo de esperança, justiça e proximidade com o divino. Sua história, apesar de breve nas Escrituras, continua a intrigar, inspirar e alimentar teorias, tanto teológicas quanto místicas, até os dias de hoje. Afinal, onde está Enoque agora? Ele ainda vive em alguma dimensão celestial? Teria ele um papel reservado no fim dos tempos, como alguns acreditam? Seja qual for a resposta, uma coisa é certa. Enoque foi o homem que caminhou com Deus e foi levado. Enoque e os anjos caídos. O segredo escondido nos céus. Depois de ser levado por Deus, Enoque não apenas desapareceu da terra, ele foi transportado para o mundo celestial. Mas o que poucos sabem é que, segundo antigos manuscritos fora da Bíblia, Enoque teve uma missão no céu: testemunhar os segredos do universo e registrar o julgamento dos anjos rebeldes. Esses registros estão no chamado Livro de Enoque, um texto milenar que foi excluído do cânon bíblico oficial, mas que permaneceu preservado por séculos entre os cristãos da Etiópia. E o conteúdo desse livro é de arrepiar. Nele, Enoque narra uma das histórias mais sombrias e impactantes da tradição judaico-cristã: a queda dos vigilantes, um grupo de anjos que recebeu a tarefa de observar os humanos e protegê-los. Porém, em vez disso, esses seres celestiais se apaixonaram pelas filhas dos homens. Seduzidos pela beleza humana, eles descem à terra, tomam mulheres e geram filhos gigantescos e violentos, os Nefilins. Essas criaturas meio anjo, meio humanas causaram caos e destruição no mundo. Eram fortes, inteligentes e impiedosas. A violência cresceu, a terra se corrompeu.
Os vigilantes ensinaram segredos proibidos à humanidade: feitiçaria, astrologia, manipulação genética, fabricação de armas. Coisas que, segundo o texto, os humanos ainda não estavam prontos para conhecer. Foi nesse cenário sombrio que Deus convocou Enoque. Ele foi levado por anjos fiéis até os céus, onde recebeu visões sobre o passado, o presente e o futuro da humanidade. Lá, Enoque viu os bastidores do universo, os ciclos das estrelas, os segredos dos ventos, a prisão dos anjos caídos e até o trono de Deus cercado por chamas eternas. Mas sua missão principal era uma só: anunciar o julgamento dos vigilantes. Em um dos trechos mais impactantes do livro, Enoque é instruído a ir até os anjos rebeldes, agora aprisionados em um abismo, e dizer que seu pedido de perdão foi recusado. Esses anjos desesperados pedem a Enoque que interceda por eles, mas a resposta de Deus é definitiva. Eles cruzaram uma linha que não podia ser desfeita. Enoque registra tudo. Cada revelação, cada sentença, cada visão do mundo espiritual. Ele se torna uma ponte entre o céu e a terra. Um profeta, sim, mas também um escriba dos céus. Os textos também revelam algo ainda mais misterioso. Enoque profetiza sobre um julgamento final, sobre um tempo em que o Pensentis, filho do homem, virá em glória para punir os ímpios e restaurar a justiça. Essa figura messiânica descrita no livro antecipa a imagem de Jesus no Novo Testamento, o que faz muitos estudiosos se perguntarem: será que o livro de Enoque influenciou as profecias cristãs? Apesar de ser rejeitado por muitos líderes religiosos ao longo da história, o livro de Enoque nunca desapareceu completamente. E nos últimos tempos tem sido redescoberto por estudiosos, teólogos e curiosos do mundo todo. Alguns veem nele uma chave perdida para entender os tempos finais. Outros, um alerta sobre o poder do conhecimento corrompido. Mas acima de tudo, essa parte da história revela o verdadeiro papel de Enoque. Ele não foi apenas um homem que andou com Deus. Ele foi o mensageiro entre mundos, o escriba das estrelas, o juiz dos anjos caídos. As visões de Enoque, o fim dos tempos e o Filho do Homem. Depois de ser transportado ao céu, Enoque não apenas observou os segredos da criação, ele foi mergulhado em uma série de visões apocalípticas, revelações que ultrapassam o tempo e o espaço. O que ele viu foi nada menos do que o destino final da humanidade, dos anjos caídos e do próprio universo. O livro de Enoque dedica diversos capítulos às chamadas visões celestiais. Em uma delas, Enoque é levado a ver uma grande sala de julgamento com tronos flamejantes, rios de fogo e criaturas indescritíveis. No centro está o Ancião de Dias, uma figura que representa o próprio Deus cheio de glória, cercado por miríades de anjos em silêncio absoluto. Mas o que mais chama a atenção de Enoque é a presença de uma figura enigmática ao lado de Deus. Alguém semelhante a um homem, mas exaltado acima de todos os anjos. Ele é chamado de Filho do Homem, o escolhido, o justo, aquele que julgará reis, nações e os próprios vigilantes rebeldes. Essa figura é descrita como o portador da justiça, aquele que brilha como os céus, que trará paz aos justos e destruição aos perversos. É impossível ler essa descrição sem pensar na imagem que o Novo Testamento traça de Jesus Cristo. Aliás, quando Jesus se refere a si mesmo como o Filho do Homem, muitos estudiosos acreditam que ele estava se identificando diretamente com essa profecia de Enoque. Nas visões, Enoque vê os eventos do fim dos tempos. Os anjos caídos são julgados e lançados em prisões eternas. Os gigantes, fruto da união profana entre anjos e mulheres, são destruídos, e os homens maus são consumidos pelo fogo do julgamento. Mas ao mesmo tempo, os justos são exaltados, recebendo recompensas eternas, moradas de paz, e vivendo sob a luz gloriosa do Filho do Homem. Ele também contempla a ressurreição dos mortos, o surgimento de um novo céu e uma nova terra, e a restauração do paraíso, um lugar de águas puras, árvores frutíferas eternas e luz que nunca se apaga, um mundo onde a morte não tem mais poder. Enoque, testemunha de tudo isso, registra cada detalhe com precisão. Seu papel não é apenas ver, mas avisar. Ele se torna a voz profética que ecoa do passado ao futuro, chamando os homens ao arrependimento antes que a justiça divina caia sobre o mundo. Mas suas visões não foram bem recebidas por todos.
Com o tempo, muitos consideraram seus escritos perigosos, misteriosos demais. O livro de Enoque foi banido de grande parte do mundo cristão, especialmente após o Concílio de Laodiceia, no século IV, quando a Igreja decidiu quais livros fariam parte da Bíblia oficial. Ainda assim, o livro sobreviveu em lugares remotos e agora ressurge com força. E o mais curioso, muitos dos temas centrais do Apocalipse de João, como os anjos caídos, o julgamento final, o Filho do Homem e o Novo Mundo, já estavam presentes nas visões de Enoque séculos antes. O que isso significa? Talvez Enoque tenha sido mesmo um precursor, um profeta do invisível, um homem comum que viu o que nenhum outro mortal viu e que deixou por meio de suas palavras um eco do céu.